E agora a gente vai voltar a bater um papo sobre esse assunto. A gente vai falar agora sobre a situação dos protestos nos Estados Unidos, que é o professor de Relações Internacionais da ESPM, né, de Porto Alegre, o Roberto Rodolfo George Webel. Roberto, você me ouve? Escuto muito bem. Roberto, muito obrigada por participar aqui dessa cobertura no Link News. Eu gostaria que você fizesse uma análise desse cenário incerto, né, de medo, uma mistura aí de medo e de muita incerteza, como vai ser daqui para frente. Olha, o que nós vimos hoje acontecendo nos Estados Unidos, em Washington, foi um fato sem precedentes na história democrática recente dos Estados Unidos, eu diria, né? Desde o início do século XX até o século XXI, a gente nunca tinha visto esse tipo de, diria, barbárie, né? Uma invasão ao Capitólio, que é a sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos. Então, foi um fato sem precedentes que nos levanta a uma série de questões, né? Se teremos a validação da votação do colégio eleitoral, né, que dá a vitória ao candidato democrata Joe Biden, a reação do presidente Donald Trump, eu vi há pouco no Twitter, foi uma reação que ela não consegue acalmar os ânimos, pelo contrário, ela insufla, né, os ânimos daqueles que invadiram o Capitólio. Então foi de fato uma tarde histórica muito triste, eu diria, para a democracia norte-americana, o que nós observamos ao longo do dia de hoje. Você acredita que foi mais uma fumaça que o Trump fez? Ou realmente isso os deputados e senadores podem acatar essa pressão e rever esse resultado? Levando em conta que a maioria dos deputados são democratas, né? Eu acho praticamente impossível reverter o resultado das urnas que dá a vitória ao Joe Biden. Sim, certamente foi mais uma tentativa do Donald Trump de tentar a última medida de reverter o resultado, né? E eu já falava desde novembro, isso, desde as eleições, o Trump vai radicalizar nos últimos meses de governo até o dia 20 de janeiro e hoje foi o que nós observamos. Foi uma ação que teve como consequência, né, essa interrupção da sessão legislativa no Capitólio, no Parlamento norte-americano, e eu sinceramente acho muito difícil que os deputados e os senadores se sintam pressionados a mudar esse resultado. De fato, agora a gente tem que aguardar quando será o próximo encontro, a próxima sessão, para de fato validar e daqui a 2 semanas o Joe Biden assumir como novo presidente dos Estados Unidos. E como você falou do discurso do Trump, né, é totalmente contraditório com o que vem acontecendo, que ele fala de uma manifestação pacífica, mas a gente viu que uma mulher foi baleada dentro do Capitólio, né, que é o Congresso americano, então a gente vê que foi de extrema violência e isso é preocupante e a gente não sabe como vai ser daqui para frente, se ele vai continuar incitando os apoiadores dele. Foi uma violência descomedida que nós vimos, né? As imagens das emissoras de televisão dos Estados Unidos, elas nos mostram uma situação extremamente atípica, eu diria. Roberto? Sim, escuto, teve uma falha aqui. Isso. Foi uma situação totalmente atípica que nós tivemos, né? Em que o presidente insufla a participação dos seus manifestantes, aqueles favoráveis, né, ao Partido Republicano e que, de fato, ameaça os pilares da democracia norte-americana. Então, já foi declarado um toque de recolher por parte da prefeita de Washington, né, do Distrito de Colômbia. Então, eu, sinceramente, acredito que eles deverão encontrar uma alternativa para validar esses votos e tentar acalmar os ânimos que estão muito exaltados nos Estados Unidos. Você falando aí de imagens, me veio à cabeça uma foto que eu fiquei bem impressionada, que eles colocaram uma escrivaninha na porta para impedir que a população entrasse ainda mais em outros locais do Capitólio. Isso, a gente vê, né, a tamanha violência, e inclusive o vice estava lá, né, o Mike Pence estava no local, precisou ser retirado às pressas, vem sofrendo também pressão por parte do Trump para tentar anular aí alguns colégios eleitorais, que isso provavelmente isso é inviável, né, Roberto? Totalmente inviável. O Donald Trump chama o vice-presidente Mike Pence de covarde no Twitter, né? Ele disse que ele não teve coragem de reverter o resultado da eleição. E nós vimos cenas dantescas, eu diria, né? Com os parlamentares sendo escoltados
saindo do Congresso norte-americano escoltados, os vândalos, né, os manifestantes que invadiram o parlamento, invadiram os gabinetes, inclusive o gabinete da presidente da Câmara dos Deputados, que é a Nancy Pelosi, do Partido Democrata, uma depredação pública que sem precedentes na história recente dos Estados Unidos. A gente viu esse tipo de depredação lá no passado, quando os Estados Unidos recém se tornou independente, durante a Revolução Norte-Americana, mas na história recente isso é totalmente sem precedentes. Uma violência institucional muito grande a partir dessa manifestação do presidente dos Estados Unidos, que não reconhece a sua derrota e não quer deixar o cargo a qualquer custo. A gente viu que essas eleições bateram recorde, né? As pessoas fizeram questão, os americanos fizeram questão de votar. Você acredita que pode ter, a partir de agora, uma guerra civil, os ânimos ficarem mais exaltados? Não, eu descarto uma guerra civil, acho que não é o momento para isso. Eu vejo uma sociedade norte-americana muito dividida, mas nós vimos uma resposta também agora policial muito forte, né? Uma resposta dos poderes dos Estados Unidos muito forte, poder legislativo e poder judiciário. Eu não acredito em guerra civil, mas de fato ânimos muito exaltados e que vão colocar aí mais um elemento no governo do Joe Biden, a partir do dia 20 de janeiro, de tentar reunificar e pacificar a sociedade norte-americana, que é muito dividida. Mas eu descartaria uma guerra civil ou qualquer coisa do tipo. E como você vê em relação à relação diplomática, né, com o bloco europeu, países da Ásia, como você acha que o mercado mundial vai reagir? O mercado já deu as primeiras sinalizações, né? O fato de ver o Congresso norte-americano invadido já é um fato grave, eu diria. Eu colocaria como uma equivalência, por exemplo, claro que não na mesma proporção, o 11 de setembro, que os mercados foram sofreram um impacto muito grande, mas ver o Congresso, a sede do poder legislativo, a sede da democracia norte-americana invadida e depredada, isso certamente afeta os mercados. Com relação aos outros países, a gente já viu várias declarações agora da própria Secretaria-Geral da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, de países europeus, a Comissão Europeia, enfim, condenando essa invasão e depredação do Congresso norte-americano. Né? E vimos também algumas notas bem interessantes, do presidente da Turquia, o Erdogan, né, que também é um líder autoritário, questionando, né, dizendo que ambas as partes se encontrem o diálogo. E vimos também uma nota da Organização dos Estados Americanos, que sempre teve participação em momentos de insurreição política na América Latina, uma nota de 3 linhas, dizendo que os Estados Unidos também deveriam encontrar uma solução pacífica. Né? Mas a gente tem que lembrar que é final de governo Trump. Agora, qualquer medida mais dura, eu diria, ela vai depender de como será o governo de Joe Biden, né? Uma aproximação dos tradicionais parceiros da União Europeia, do Japão, do Reino Unido, que foram parceiros que se afastaram do governo Donald Trump, certamente aguardam com grande ansiedade, grande expectativa, não apenas a solução deste conflito agora que nós vimos hoje, mas também o que vai ser o governo de Joe Biden. Com toda essa pressão externa que você acabou de dizer, você acredita que isso vai frear o Trump ou ele é um líder sem limites e isso pode se estender por muito tempo? O Trump, quando for presidente, tiver suas imunidades, ele vai tentar a todo e qualquer custo questionar o resultado das eleições. Né? Ele vai continuar dizendo que as eleições foram fraudadas, foram roubadas, que não foram, né? Foram eleições transparentes, eleições limpas. Ele vai tentar utilizar de todos os artifícios para questionar a eleição. Mas uma medida mais dura, mais restritiva, eu acho muito difícil que o governo Trump venha fazer, porque tem 2 semanas de governo e nós sabemos que tanto as cúpulas militares como os poderes, né? O poder legislativo e o próprio poder judiciário, que hoje tem uma maioria conservadora nos Estados Unidos, eles não concordam com as ações de Donald Trump. Então, eu acho muito difícil que no campo prático, a não ser que ele tente medidas anticonstitucionais, antidemocráticas e anti-institucionais, né? Mas o que eu descartaria nesse momento. Roberto, inclusive aqui no Brasil, você deve estar acompanhando aí que também está tendo uma repercussão negativa aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falou ainda há pouco no Twitter, que a gente acabou de mostrar aqui no jornal. E agora a gente vai falar também mostrar também a fala do Alcolumbre. Eu peço um minutinho para você e a gente volta a repercutir essa fala, tá? O presidente do Congresso Nacional também se pronunciou, como eu acabei de dizer, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Abre aspas.
O Senado Federal Brasileiro acompanha atentamente o desenrolar desses acontecimentos, enviando aos congressistas e ao povo americano nossa solidariedade e nosso apoio. Alcolumbre diz: defendo, como sempre defendi, que a democracia deve ser respeitada e que a vontade da maioria deve prevalecer. As imagens da invasão ao Congresso americano em uma tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo são inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade, fecha aspas. Roberto, o que você achou aí dessa fala do Alcolumbre? É uma fala democrática, né? Uma fala que pede o consenso, uma solução pacífica dessa situação, né? Tanto a fala do Alcolumbre como do presidente Supremo, elas seguem nesse patamar. Eu confesso que estou ansioso para ver se o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, vai se posicionar sobre esse fato. Será que o Brasil foi o último governo brasileiro foi o último a reconhecer a vitória do Joe Biden, né? O último regime democrático a reconhecer a vitória do Joe Biden. Então, eu fico nessa expectativa de ver como será a resposta das instituições brasileiras. Como todo fato que acontece nos Estados Unidos, e isso é histórico, né, sempre há uma repercussão internacional, né, de instituições, de lideranças políticas, enfim. Então, eu fico nessa curiosidade de ver como o governo brasileiro vai responder a este fato de hoje acontecendo nos Estados Unidos, que foi um fato que atinge em cheio a democracia norte-americana, né? Você acha que é uma forma de estreitar a relação entre os países, já que o Brasil foi o último a reconhecer a vitória e também sofreu várias críticas, duras críticas por parte do Biden em relação a várias pautas, questão ambiental foi muito falada nos debates políticos. Você acha que agora é uma forma de reverter e mudar esse cenário? Talvez seria uma forma de aproximar, né? Nós temos aí a pauta de política externa do governo Joe Biden, que vai começar daqui a 2 semanas, muito distante da pauta de política externa do atual governo brasileiro. Então, talvez seria um mecanismo de aproximação entre essas duas agendas. Lembrando sempre, né, nós temos fóruns em que Estados Unidos e Brasil participam, o G20 é um grande exemplo, né? Então, talvez seria uma forma, eu acho muito difícil que isso venha a acontecer, mas fico curioso de saber qual será o posicionamento do Itamaraty. E não foi só o Senado que se pronunciou, a Câmara dos Deputados também, o Rodrigo Maia. E a gente vai pegar agora um trecho da fala dele e eu peço para você aguardar aí na linha, que o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ele comentou esses acontecimentos e ele falou a seguinte frase. A fala dele é a seguinte, abre aspas, a invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia, com diálogo e respeitando a Constituição, fecha aspas. Ou seja, Roberto, ele também bateu nessa questão da democracia e que os Estados Unidos, o Trump, não está respeitando isso e está manchando a democracia americana, manchando a história do país. Com certeza, que nós vimos hoje, ele coloca muito bem as palavras, né? São extremistas, não são apenas vândalos, são extremistas que invadem a sede de um poder legislativo de uma das maiores democracias do mundo. A maior democracia do mundo é a Índia, em termos populacionais. Então, de fato, a gente vê esses posicionamentos porque são preocupações. O que acontece nos Estados Unidos pode acontecer ou já aconteceu em outros países, né? Então, é uma preocupação das lideranças democráticas, dos poderes, não apenas do Brasil, mas de outros países, em demonstrar solidariedade aos congressistas lá dos Estados Unidos, com a seguinte mensagem: nós não desejamos que esse tipo de situação aconteça aqui no Brasil também. O parlamento é a sede do poder do povo, que representa o povo, né? Então, mas tem limites, tem regras, tem ordens, tem ordenamentos a serem cumpridos, né? Nós simplesmente invadir uma sessão de um poder legislativo para tentar impor a decisão de uma minoria. Então, esse é o recado que tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara dos Deputados tenta colocar, né? Dizendo o seguinte: é um poder que representa o povo, mas tem os limites, tem os ritos, e isso é fundamental. A simbologia da democracia é um dos principais aspectos a ser considerado.
E essa postura arrogante dele, se a gente pode dizer assim, acaba afastando até os simpatizantes, os apoiadores deles, os republicanos, que a gente viu claramente nessa eleição que vários estados que antes os republicanos venciam, teve uma virada e os democratas levaram, que é o caso do Arizona e de outros estados, né, Roberto? Exatamente, nós vimos desde os últimos dias declarações de lideranças tradicionais do Partido Republicano condenando as posições do Donald Trump. Hoje, por exemplo, nós tivemos, que eu diria que foi também um fato histórico, a declaração do líder republicano no Senado, o senador Mitch McConnell, né, dizendo para o Trump parar de pedir intervenção do governo na decisão eleitoral, né? Pedindo que o Mike Pence, por exemplo, que é o vice-presidente, mas também é presidente do Senado, tivesse uma intervenção e não reconhecesse, não validasse os votos do colégio eleitoral. De fato, os republicanos tradicionais, o establishment do partido, ele quer se descolar da imagem de Donald Trump. Donald Trump não representa as ideias tradicionais que fundam, né, o Partido Republicano. Então, isso é importante considerar. Acredito que até o próprio Mike Pence, vice-presidente, vai se descolar da imagem de Donald Trump nos próximos anos, né? Que não seja lembrado como vice do Trump, mas sim uma figura que respeitou a ordem política, a ordem institucional e reconheceu a vitória do Joe Biden. E hoje, depois do Trump chamá-lo de covarde nas entrelinhas no Twitter, eu acredito que o Mike Pence terá um afastamento quase que definitivo de Donald Trump. Roberto, eu vou te pedir um minutinho que a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente retoma a entrevista. Pode ser? Pode ser. Até já. Hoje, a dica vai para quem quer diversão, mas não abre mão da economia. Figura muito emblemática nessa eleição, ainda mais por ser mulher, né? Uma mulher firme, com um discurso sempre com bastante fundamento. Então agora ela veio a público e se manifestou também, e mais uma figura aí contra Trump, manchando, né, a democracia americana. Exatamente. A Kamala Harris, ela tem um protagonismo político excepcional, eu diria, na campanha do Joe Biden. Foi uma das figuras centrais para conseguir os votos do campo mais progressista, também conseguir votos daqueles que apoiavam Bernie Sanders. E ela tem uma atuação muito importante na condução da política, na formulação, melhor dizendo, do plano de política externa, do plano de política ambiental e de outros vários temas importantes da pauta política que o Joe Biden vai trazer a partir de 20 de janeiro. Então, esse posicionamento dela segue na mesma linha do posicionamento, do pronunciamento, melhor dizendo, do Joe Biden, né, que nós vimos mais cedo, e que é uma tentativa também de acalmar os ânimos, mas não deixar de condenar os atos extremistas de invasão e ataque, né, de atentado ao Congresso dos Estados Unidos. Essa insistência em dizer que a eleição foi fraudada, o sistema eleitoral dos Estados Unidos pode ser revisto ou você acredita que vai manter da mesma forma, deixar do jeito que já acontece? O sistema eleitoral dos Estados Unidos ele é muito complexo, inclusive para os norte-americanos, né? Tem vários contatos, colegas, cientistas políticos dos Estados Unidos que nem eles conseguem explicar o funcionamento, né? Passa por uma série de processos, de etapas. E ele é contestado, eu diria, desde que os Estados Unidos se tornou independente, né? Ou seja, desde o século XVIII, século XIX, a gente vê tentativas de revisar este complexo sistema eleitoral. Isso ficou mais evidente não agora, apenas na eleição de 2020, mas também na eleição de 2016, em que o Trump vence a Hillary Clinton. Então, há movimentos, inclusive dentro do Congresso dos Estados Unidos, que querem reformar o sistema eleitoral e trazer um sistema eleitoral mais rápido, mais eficiente, mais amplo e também, segundo alguns, mais democrático, né? Porque esse sistema de contagens por condados, por distritos, enfim, ele é extremamente complexo e abre margem para esses questionamentos, né? Então, tem estados que contam os votos de uma maneira, outros contam de outra forma, outros aceitam o envio de votação pelo correio, outros abrem a votação mais cedo, outros terminaram de contar os votos no final de novembro, muito tempo depois do dia das eleições. Então, sim, de fato, há uma
uma pressão para que ocorra uma mudança. Eu acho difícil que isso venha a ocorrer proximamente, né? Primeiro, nós temos que ver como é que será a configuração do Congresso norte-americano. Agora se desenha que vai ter uma maioria democrata, tanto na Câmara dos Representantes, chamada de Câmara dos Deputados, como no Senado. A partir daí, talvez seja possível revisar esse complexo sistema eleitoral. Mas, no momento, eu acho muito difícil, até pelo caráter da sociedade norte-americana estar extremamente dividida. E os ânimos, como a gente viu hoje de tarde, extremamente exaltados. Então, qualquer mudança, revisão, enfim, transformação desse sistema eleitoral acarretaria grandes manifestações, obviamente, de todos os lados. Com o Mike Pence não foi diferente, ele foi até o Twitter, falou que todos os envolvidos serão processados por lei. O líder, no caso Trump, você acredita que ele pode ser acionado judicialmente? Olha, eu estava lendo agora aqui no intervalo alguns tweets da imprensa norte-americana sinalizando que alguns grupos parlamentares querem que o Mike Pence invoque a 25ª artigo da Constituição, o amendment da Constituição, que seria então a remoção antecipada do Trump, né, por causa das manifestações de hoje. Então nós temos, inclusive, dentro de grupos republicanos, um descontentamento muito grande com essa pressão que o Trump tem feito, né? Insuflando então os movimentos, fazendo então que os manifestantes invadam o parlamento. E, sinceramente, a gente tem que observar as imagens de hoje, foram chocantes, mas elas não surpreendem, porque é algo que já se enxergava na democracia, na sociedade norte-americana, desde as últimas eleições, né? Essa polarização muito, muito forte, e que nós temos um grupo extremista como este que invadiu hoje o Capitólio, em que eles deixaram, inclusive, os policiais acuados, como a gente viu nas imagens, né? Um policial contra 30, 50 extremistas que invadiram o parlamento norte-americano. Então, esses serão acusados, serão processados, mas será que serão apenas os extremistas ou algum policial que tentou conter, né, aquela depredação como nós vimos? Esse embate do Trump com o Mike Pence agora pode gerar até um racha dentro do Partido Republicano, né? O racha, essa divisão do Partido Republicano não é recente. Desde 2016 a gente percebe alguns grupos mais descontentes. Eu lembro lá em 2016 o irmão do George Bush, desde o presidente Bush, o Jeb Bush, né? Ele rachou com o partido na época. E desde então nós vimos aí figuras centrais do partido se afastando do Donald Trump. Uma que faleceu pouco tempo atrás foi John McCain, que já foi até candidato a presidente dos Estados Unidos em 2008, era um ferrenho crítico ao Trump. O próprio Mitt Romney, que foi candidato em 2012 contra o Obama, na segunda eleição do Obama, também muito crítico ao Trump. E o Paul Ryan, que também já foi candidato no passado a vice-presidente, criticando o Donald Trump. Então, o que aconteceu hoje, aliás, o que tem acontecido nos últimos dias, eu acho que tem dividido o partido, mas tem afastado cada vez mais o Trump. Então, eu acredito que em 2024, quando teremos novas eleições presidenciais dos Estados Unidos, provavelmente o cenário seja diferente. Eles busquem a coesão, uma identidade do partido, resgatar essa identidade do partido na figura de uma única pessoa. Se a gente for lembrar, nas eleições de 2008 e 2012, o Partido Republicano teve um número recorde de pré-candidatos. 2016 também, quando Trump foi candidato a primeira vez. Então, eu acredito que eles buscarão uma reunião, uma reunificação e tentar pacificar os ânimos internos do partido. O que dificulta até uma reeleição lá na frente, né? Com o que nós vimos nos últimos 4 anos e com esse encerramento do governo Trump, eu acredito que o Partido Republicano vai tentar bloquear de toda e qualquer maneira uma nova eleição de Trump no futuro, em 2024. Isso se Trump não for preso antes, né? Porque agora ele deixando o cargo de presidente no dia 20 de janeiro vai responder uma série de processos judiciais que poderão, inclusive, levá-lo à cadeia. Para ilustrar o tamanho desse desespero dele, ele chegou até a envolver a família, né? O filho também foi para o Twitter, começou a pedir os apoiadores que fossem para as ruas se manifestar. Então, aí a gente vê claramente a que ponto chegou.
Exatamente, há um envolvimento familiar muito grande da família Trump com a política do governo Trump, né, do governo federal. Então, ele colocou, por exemplo, a gente viu a declaração de um dos filhos do Trump, dizendo que agora o Partido Republicano era deles, né? Ou seja, tentando cooptar de toda e qualquer forma esses extremistas, né, os grupos mais extremistas, as alas mais radicais do Partido Republicano e tentar colocar essa parte do establishment, a parte tradicional, histórica, eu diria até mesmo institucional do Partido Republicano, à margem, né? Tentar então subverter essa ordem de liderança dentro do próprio partido. Roberto, agora para a gente finalizar, vou pedir para você fazer um resumão aí do que você acha, como vai ser o desfecho daqui para frente, para quem está ligando a TV, chegando agora, entender melhor esse cenário que acontece nos Estados Unidos. Bom, primeiro o que nós vimos é um ataque à democracia norte-americana, né? É um fato inédito na história recente, nos últimos 2 séculos, eu diria, e que deixa uma mancha, dentre tantas manchas que nós vimos aí nos últimos 4 anos, na história política e na história institucional dos Estados Unidos. As perspectivas agora até o dia 20, pode ser que nós tenhamos uma radicalização ainda maior, por parte tanto desses extremistas que apoiam o presidente Trump e até do próprio Trump, né? O discurso dele que nós vimos aí no Twitter uns minutos mais cedo, era um discurso que não acalmava os ânimos, pelo contrário, ele continuava questionando as eleições, dizendo que as eleições foram fraudadas, né? O que de fato não aconteceu. Então eu vejo aí 2 semanas longas pela frente na política norte-americana, de muitos discursos, notas de repúdio, declarações das lideranças tanto republicanas como democratas, mas eu acredito que no dia 20 de janeiro nós teremos de fato a posse do Joe Biden aí um novo recomeço e eu diria até um novo reposicionamento dos Estados Unidos no sistema internacional, né? Trazer de volta os Estados Unidos para o mundo, porque nos últimos 4 anos os Estados Unidos se manteve muito distante da pauta internacional, da pauta das relações internacionais. Tá certo, Roberto, muito obrigada pela entrevista, até uma próxima. E para você que está em casa, daqui a pouco a gente volta com mais